Obrigado aí, Marcelo, porque aceitou esse convite, né? Agradeço aí por você ter aceitado estar com a gente. Na verdade, esse encontro já era para ter acontecido fisicamente já algumas vezes, né? Sim. Mas que seja virtual, cara. Queria pedir que todo mundo possa acompanhar junto esse texto. O texto diz, esse é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Então esse é um versículo só, esse é o versículo 1º do profeta Jeremias, e está escrito, este é o conteúdo da carta, então vai dizer qual é o conteúdo da carta que o profeta enviou de Jerusalém, onde ele estava, Jerusalém destruída pela invasão babilônica, Jerusalém que ali só restaram os pobres, semeando para pagar impostos para a Babilônia, Jerusalém da qual os líderes tinham sido deportados ao exílio na Babilônia, todos os sacerdotes, todos os líderes, os artesãos, os engenheiros, os arquitetos, os sábios, os intelectuais, qualquer um que pudesse ter alguma liderança, formação de opinião no meio do povo, esse pessoal foi deslocado para muito longe de sua terra, até para que não houvesse, durante a conquista babilônica, liderança no meio do povo, para que então fosse prevenidas as rebeliões. Era assim a estratégia babilônica para conquistar os povos. E conquistaram Israel, Judá, e daí destruíram os muros de Jerusalém, entraram em Jerusalém, destruíram o templo do Senhor em Jerusalém, mataram muita gente. O 2 Reis diz que não pouparam velhos, não pouparam jovens, não pouparam moças, e daí levaram cativo ao cativeiro na Babilônia muitos do povo do Senhor. Passou-se algum tempo, passaram-se alguns anos, já estavam todos vivendo em terra estranha, e Jerusalém escreveu, então, Jeremias escreveu esta carta. Então, no verso 4, diz, assim diz o Senhor dos exércitos. Apesar de Israel ter sido derrotado, invadido e tomado, ele se autodenomina Senhor dos exércitos. O Deus de Israel, apesar de que Israel agora não existia mais como nação, não existia como território, não existia como povo fixado, não existia o seu templo, não existia, a não ser espalhado e exilado, Deus se denomina o Deus de Israel. Veja que apesar da circunstância de cativeiro, nada havia mudado para Deus no sentido atemporal. Acima de todas as circunstâncias aqui, Deus ainda era Deus, Israel ainda era Israel. Apesar de todas as circunstâncias aqui, ele era Deus dos exércitos e o povo ainda era povo de Deus, porque ele era o Deus deste povo. Apesar de este povo estar derrotado, cativo e exilado, para fora do tempo presente, nada mudou nas relações. Deus é Deus e eu, seu filho amado. E você, seu filho amado. Então, apesar do cativeiro, apesar do exílio, apesar da diferença na sua rotina, apesar das coisas que nos oprimem, apertam, que nos constrangem, apesar de que as coisas não são de acordo com nossa vontade e muito menos parecem ser vontade de Deus, apesar disso, Deus ainda é Deus e eu, seu filho amado. E ele está falando, o destinatário da carta, está escrito, a todos os exilados. A todos os exilados. A todos os exilados que deportei. Olha só.
a todos os exilados que deportei. Não foi Deus que deportou, foi um império invasor terrível, foi Babilônia. Mas está dito, aqueles eu escrevo aos exilados, aqueles que eu deportei, aqueles que eu permiti que conquistassem, aqueles que foram surpreendidos pela calamidade, aqueles que foram surpreendidos pela tribulação, aqueles que hoje vivem numa condição que não é a condição ideal, aqueles que agora não entendem quando se diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, considerando que o próprio Deus assume que, para além da história, foi Ele, Deus, quem os deportou, quem permitiu que a desgraça se assolasse ao povo seu. Daí agora eles vivem num país estranho, com língua estranha, rodeados de um povo estranho. E tal povo é um povo conquistador, dominador, de modo que agora a rotina deles é uma rotina absolutamente distinta da que havia em Jerusalém. Eles estavam cercados por calamidade. Eles estavam cercados por infortúnios. A tragédia os alcançou. O dia mau chegou. E o dia mau não tinha hora para acabar. Vocês me entendem? Esta é a condição dos que estavam no cativeiro babilônico. Eles não sabiam quanto tempo demoraria aquela quarentena, né? Na verdade, depois Jeremias diz que tardariam 70 anos. E aqui, no verso 5, ele diz, qual é o recado? Verso 5. Que esse é o recado para mim e para você. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Construam, edifiquem, plantem, comam do que plantar, produzam, assimilem que vocês não estão vivendo sob condições ideais, aceitem isso o quanto antes, parem com a greve de existir, parem com o boicote à vida, já que a vida não está sob condições ideais, e vivam. E viver é construir, e viver é plantar, e viver é colher. Por isso é que ele diz, usa esses verbos, construam, plantem, comam. Ele vai mais além. No verso 6, ele diz para fazerem planos de longo prazo. Casem-se. Casem-se. No meio do infortúnio, no meio da calamidade, no meio da tragédia, no meio da desgraça que te circunda, no meio do imprevisto, no meio de um tempo considerado mau, vivam. E vivam a um ponto de enamorar-se. Apaixonem-se, ainda que as condições sejam estas. Vivam, existam, casem-se e tenham filhos e filhas no cativeiro. Tenham filhas e filhas neste ambiente hostil. Deem as suas filhas em casamento. Veja, planos de longo prazo. E casem os seus filhos. Constituam família. Cresçam a família. Não temam colocar filhos num mundo cativo. Não temam colocar filhos numa região, numa época, numa era e numa geração
estranha. Multipliquem-se, não diminuam. Não boicotem o existir. Ele continua. No verso 7, ele diz: busquem a paz da cidade. Busquem a paz da cidade. Busquem a prosperidade da cidade, diz outro texto. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela. Porque a paz de vocês, o bem-estar de vocês, a prosperidade de vocês agora depende da prosperidade dela. Então não adianta, tem que aceitar. Tem que aceitar que não é o seu barco, que não é sua vontade, que não é do seu jeito, que o tempo não é bom, que as condições não são as melhores. Tem que aceitar e viver. E quanto mais não se aceita, e quanto mais se nega, menos se vive, mais se boicota. E aí, no verso 11, Deus declara o pensamento dele. Porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês. Essa tradução não é linda como aquela quando eu tinha meus 17 anos? Na qual a tradução dizia: eu bem sei os planos que tenho para convosco, são planos de paz, não planos de mal, para vos dar o fim que desejais. Mas, lendo aqui na NVI, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança em um futuro. Então, clamarão a mim, aí do meio da terra estranha, do lugar hostil, da quarentena, da ameaça, do meio da ameaça, clamarão a mim e eu os ouvirei. Sabe esse período que parece totalmente ateu? Clamarão a mim e eu os ouvirei. Me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. É palavra do Senhor. Ele completa: serei achado de vós. Na tradução aqui, eu me deixarei ser encontrado por vocês. Claro, esses aqui são aqueles que estavam acostumados a buscar o Senhor no templo. Eles iam ao templo, caminhavam. Tem um salmo que é cantado na Babilônia e que diz: que saudade eles tinham do tempo em que juntos iam pelo caminho na direção do templo para adorar ao Senhor. Não tem templo mais. Não tem templo mais. Igual hoje, gente. Não tem mais templo. Agora é no coração. Agora é no coração para valer e de verdade. Agora Deus será achado por todo aquele que o busca de coração. Me deixarei encontrar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós. Vamos viver. Vamos viver. O coronavírus está aqui, ao nosso redor. O invasor está aqui, ceifando vidas. A ameaça nos circunda, tenta entrar dentro de casa. Você mal não pode sair dela. Saindo dela, a ameaça ela é mais destruidora ainda. Daí nós estamos distanciados, distanciamento social. A gente está cativo dentro do próprio endereço. E a rotina se transtornou.
E as famílias estão vivendo provisoriamente. Não, 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 não. Isso pode acabar amanhã, isso pode acabar daqui a não sei quanto tempo. É para começar a viver agora. Não é para se boicotar, não é para se restringir, não é para deixar de conversar, deixar de enamorar-se, deixar de cuidar-se, deixar de cuidar dos seus. Não é para cada um se enfiar dentro do seu mundinho, do seu telefone. Não é para adiar planos, é para concebê-los. É para viver, ainda que em circunstâncias não ideais. Tá bom para você como você está vivendo? Eu não acho que esteja bom para ninguém. Deixa eu dizer, se condições ideais são as melhores para fazerem planos. As pessoas esperam para terem filhos, esperam para construir, esperam. Nós temos que esperar para um monte de coisa. É sensato fazer as coisas na hora certa. A gente só não pode deixar de viver. Do contrário, vem a depressão. Do contrário, vem um sentir de inapropriação, de falta de chão debaixo do pé. Do contrário, esse saco cheio que a gente sente às vezes se transforma num sentimento horroroso, horroroso. E todo mundo começa a brigar em casa. Então, eu te peço, de todo o coração, que você faça conforme a palavra do Senhor. Os que estão cativos agora são do Senhor. Os que estão cativos e são do Senhor, vivam, vivam, construam, comam, plantem, casem-se, deem seus filhos em casamento, vivam. Orem, orem pela paz na cidade, orem para que o vírus acabe, orem pela prosperidade do outro, porque agora é a hora onde a gente vai entender a noção de coletivo. Eu só fico bem se o outro fica bem, porque se todo mundo ao meu redor começar a tombar, tombo eu também, porque pega. Façam assim. Vivam. E aí, sem templo, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Deixo com vocês essa palavra sincera, dizendo que é como eu tenho tentado viver, como eu tenho tentado fazer. Sabrina eventualmente diz, queria tanto nossa vida de volta. E aí eu falo, mas quando a gente estava vivendo aquela vida que a gente tinha, você dizia, meu Deus, a gente trabalha tanto que isso não é vida. Então, nunca será ideal. Nunca. Vamos assim sem ser ideal mesmo. Tá bom? Vamos sem ser ideal mesmo. Mas vamos exercitar o sorriso. Vamos exercitar a alegria, o abraço, o bem-estar. Vamos construir no meio do cativeiro. Quando isso acabar, nós estaremos com a mente e o coração guardadas em Cristo Jesus. Amém. Amém. Já falei no início da live, o que eu tenho nele como referência e como um grande amigo, que é o mais importante. E eu espero que daqui a alguns dias possamos passar por isso e sairmos daqui mais unidos, né? E quem quiser fazer parte do nosso grupo aí, nós temos um grupo de WhatsApp que nós vamos dando informações e prestando também, fazendo algumas devocionais durante a semana, tá bom? Fique em paz. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Sabrina. Obrigado, os filhos aí. Um beijo a todos, viu? E vocês aí também. Um beijo a todos vocês aí. Saudades. Tchau, tchau.